Bom, pessoal, então retomando o estudo do Poder Executivo, nós já vimos processo e julgamento do chefe do Poder Executivo no âmbito federal, do Presidente da República, nos casos de crimes de responsabilidade e crimes comuns. Analisamos também processo e julgamento do chefe do Poder Executivo estadual e distrital, ou seja, governadores de Estado e Distrito Federal, também no caso de crimes comuns e crimes de responsabilidade. Nós vamos agora examinar processo e julgamento dos prefeitos, tanto no caso de crime comum, como no caso de crime de responsabilidade. Importante também destacarmos aqui que os prefeitos municipais, eles não possuem imunidade. Logo, não pode. É inconstitucional, Constituição do Estado, lei orgânica, que eventualmente estabeleça imunidade para prefeitos, tendo em conta uma possível simetria com as funções do Poder Executivo ou do chefe do Poder Executivo no âmbito federal. Como nós vimos ao estudarmos governadores de Estado, não há perfeita simetria entre a chefia do Executivo no âmbito federal e a chefia do Executivo no âmbito estadual, distrital e tampouco municipal. Vimos ainda que as imunidades estabelecidas na Constituição Federal para o presidente da República, elas são exceções ao princípio republicano. Princípio republicano que tem como regra a igualdade entre aqueles que integram aquele determinado Estado. Todos submetidos às mesmas regras legais, processuais. Assim, repito, imunidades são excepcionais dentro de um sistema republicano. E assim sendo, devem vir previstas expressamente na Constituição Federal. Acrescentamos ainda que não há simetria entre as funções que a Constituição confere no âmbito federal ao presidente da República, funções que não são apenas de chefia de governo, de chefe da administração pública federal, mas também funções de chefe ou comandante em chefe das Forças Armadas e, principalmente, função de chefia de Estado. E não há essa correspondência no âmbito estadual e distrital, como visto anteriormente, e muito menos no âmbito municipal. Logo, o que é analisado quanto à impossibilidade de extensão pelas constituições dos estados a governadores estaduais e pela lei orgânica do Distrito Federal a governador do DF, quanto às imunidades, nós também aqui fazemos referência a essa impossibilidade de extensão das imunidades sob o argumento de uma possível simetria para os prefeitos. Portanto, as decisões analisadas quando do estudo dos governadores também se aplicam em relação aos prefeitos. Então nós podemos dizer que a imunidade do chefe de Estado à persecução penal ela deriva de cláusula constitucional exorbitante do direito comum. E, por traduzir consequência derrogatória do postulado republicano, só pode ser outorgada pela própria Constituição Federal. Vimos ainda que os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias constituições conteúdo normativo dos preceitos inscritos no artigo 86, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da lei fundamental, por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de chefe de Estado, são apenas extensíveis ao presidente da República. Logo, não se aplicam a governadores, não podem ser estendidas ou ampliadas a governadores estaduais, distritais e muito menos a prefeitos. Assim, prefeitos não possuem imunidade. Não possuem imunidade formal ou prisional, ou seja, não há qualquer regra que impeça prisão cautelar, prisão processual de prefeitos, que podem ser presos em flagrante delito, de crime inafiançável ou não, podem ser presos temporariamente, podem ser presos preventivamente, em decorrência de sentença condenatória recorrível, desde que presente os requisitos que autorizam a preventiva, pois, repito, não há imunidade formal ou prisional para prefeitos.
podem ser afastados cautelarmente de suas funções, com fundamento no 319 do Código de Processo Penal. O Judiciário pode determinar não apenas a prisão, mas medidas cautelares diversas da prisão. Prefeitos não possuem imunidade formal, processual, penal, temporária relativa. Significa que podem ser processados por crimes comuns, independentemente de relacionados às funções exercidas. Mesmo que o crime praticado pelo prefeito não tenha qualquer relação com as suas funções, ele pode ser processado na vigência do mandato. Não há, em relação aos prefeitos, imunidade formal, processual, penal relativa temporária. Então, prefeitos não possuem imunidade. Feitas essas introduções, nós vamos agora examinar propriamente o processo de julgamento dos prefeitos, tanto no caso de crime comum, independentemente da relação com a função, como nos crimes de responsabilidade. Nós vamos começar a análise do processo de julgamento dos prefeitos nos crimes de responsabilidade. Já faço desde logo uma observação que não se aplica aos prefeitos a Lei 1079 de 50, aplicável ao Presidente da República e a governadores. Aplica-se norma específica que regula o processo de julgamento dos prefeitos nos crimes de responsabilidade, Decreto 201 de 1967. Decreto 201 de 1967. Norma essa recepcionada pela Constituição Federal e que regula o processo e julgamento dos prefeitos no caso de crimes de responsabilidade. O primeiro ponto importante que eu chamo a atenção de vocês diz respeito aos crimes de responsabilidade próprios. Por que isso? Porque o decreto 201 de 67, ele traz os chamados crimes de responsabilidade impróprios e os crimes de responsabilidade próprios. Os crimes de responsabilidade impróprios são crimes comuns a serem julgados pelo Poder Judiciário. Já os crimes de responsabilidade próprios, esses sim, são, como o nome já revela, crimes propriamente de responsabilidade a serem julgados pelo Poder Legislativo. Então vamos agora, peguem aí, por favor, Decreto 201 de 67, respectivamente aos artigos 1º, que trata dos crimes de responsabilidade impróprios, e artigo 4º, que trata, aí sim, dos crimes de responsabilidade próprios. Então vamos lá. Veja aí, artigo 1º do Decreto 201 de 67. São crimes de responsabilidade dos prefeitos. Você pode até escrever aí ao lado, colocar impróprios. Sujeitos a julgamento do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Então, esses crimes do artigo 1º, assim como os crimes da legislação penal, do Código Penal, das leis penais especiais, são julgados pelo Poder Judiciário. Nós vamos voltar a analisar quando do exame do processo de julgamento dos prefeitos por crimes comuns. Mas já fica a anotação, artigo 1º do Decreto 201 de 67, crimes de responsabilidade impróprios, que são julgados pelo Poder Judiciário. Não é esse que nós vamos analisar nesse primeiro momento. Mas veja agora o artigo 4º. O artigo 4º dispõe dizendo: são infrações político-administrativas. Aqui nós temos os crimes de responsabilidade próprios. Ou nós temos aqui propriamente o que se caracteriza chamar de infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade. Seguindo. São infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeito a julgamento pela Câmara de Vereadores. E aí nós vamos ver a sanção. Então, nesse caso, artigo 4º, crimes de responsabilidade próprios. Infrações de natureza político-administrativas, natureza jurídica, são julgados pela Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores é que julga prefeito por crime de responsabilidade próprio, por infrações político-administrativas. Mas quem é que pode apresentar uma acusação contra
prefeitos, por crimes de responsabilidade próprio a serem julgados pela Câmara de Vereadores. Veja o inciso 1 do artigo 5º do decreto. Artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior, artigo 4º, infrações político-administrativas, obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do respectivo Estado. 1. Que nós sabemos que não pode, tá? 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. Veja que aqui fala qualquer eleitor, leia-se qualquer cidadão, desde que esteja em dia com seus direitos políticos. Aqui o decreto é de 67, então ele optou pela expressão eleitor, mas leia-se qualquer cidadão. Atenção aqui para algumas observações importantes nesse mesmo inciso 1. Seguindo, se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo, e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado suplente do vereador, impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim sendo, a denúncia por crime de responsabilidade, aqueles estabelecidos no artigo 4º do decreto, infrações de natureza político-administrativas ou crimes de responsabilidade, próprios ou propriamente ditos, a denúncia contra o prefeito pode ser apresentada por qualquer, na letra do decreto, eleitor, lê-se qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode apresentar à Câmara de Vereadores denúncia contra prefeito por crime de responsabilidade. Professor, mas qual é o quórum para o recebimento da denúncia pela Câmara de Vereadores? Inciso 2 do artigo 5º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, maioria simples, maioria dos presentes. Na mesma sessão será constituída comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Inciso 2, ou melhor, inciso 3, do artigo 5º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa da cópia da denúncia e documentos que a instituírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito. Indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial com intervalo de 3 dias, pelo menos. Contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento da denúncia ou pelo arquivamento da mesma. Nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Seguindo o rito estabelecido pelo decreto, inciso 4 do artigo 5º. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias. E após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos,
E ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Inciso 6. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quanto as forem as infrações articuladas na denúncia. Esse é um detalhe importante. Considerar-se-á afastado, empichado, perda do cargo. Então, a condenação, nesse caso, ela acarreta a perda do cargo. Então, considerar-se-á afastado definitivamente do cargo, empichado, o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3. Então, para a condenação, 2/3. Recebimento, maioria simples, condenação, 2/3. Pelo menos dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E se houver a condenação, expedirá o competente decreto legislativo, via decreto legislativo, de cassação do mandato de prefeito. Se o prefeito for absolvido, arquiva-se aquele processo. Agora, muito importante o prazo estabelecido aqui. Inciso 7. O processo a que se refere esse artigo deverá ser concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Assim, processo de julgamento dos prefeitos nos crimes de responsabilidade, nós temos a Câmara dos Vereadores, a quem cabe receber a acusação emitida ou apresentada por qualquer eleitor na linguagem do decreto ou qualquer cidadão, cabendo ainda à Câmara de Vereadores o julgamento dos vereadores, julgamento dos prefeitos pelos vereadores, no caso de crime de responsabilidade próprio. Agora, processo de julgamento dos prefeitos nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade impróprios, que são aqueles estabelecidos no artigo 1º do Decreto 201 de 67. Bom, primeiramente, não há qualquer fase prévia que caiba conferida ao Poder Legislativo. Então, não há aqui qualquer juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Poder Legislativo. E a competência para julgar prefeitos, ela vem definida primeiramente lá no artigo 29, inciso 10 da Constituição. Olha o que diz. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Então, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Assim, a acusação, a denúncia ou queixa-crime, ela é apresentada ao Tribunal de Justiça, cabendo ao Tribunal de Justiça exercer juízo jurídico de admissibilidade. Caso não receba a acusação, arquiva-se a mesma. Caso receba, instaura-se o processo, seguindo as regras de direito processual penal. Mas temos aqui uma observação também importante. É possível que os prefeitos sejam julgados pelo Tribunal Regional Federal ou pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Tribunal de Justiça é o órgão competente para julgar, salvo se o crime for praticado contra a União, nesse caso, competente TRF, ou quando se tratar de crime eleitoral, competente Tribunal Regional Eleitoral. A pena aplicada é aquela combinada ao respectivo crime imputado. Eventual perda do cargo não é efeito principal ou primário da condenação, pode ser efeito secundário a depender do crime imputado. Então, prefeito, crime comum ou de responsabilidade imprópria, julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, quando se tratar de crime contra a União, ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando se tratar de crime eleitoral. É possível que o próprio Poder Judiciário, de ponte própria,
ao receber a acusação, determine a prisão do prefeito, visto não ter ele imunidade formal prisional, ou ainda adotar medidas diversas da prisão, com base no artigo 319 do CPP, determinar o afastamento do cargo ou afastamento das funções. Muita atenção para as súmulas do STJ 208 e 209. Veja o que elas dizem. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada no patrimônio da municipalidade. Então a questão é, o crime praticado pelo prefeito afeta diretamente os cofres da União, Tribunal Regional Federal. Já foi incorporado ao patrimônio do município, e então desviado, cabe, nesse caso, à Justiça Estadual. Professor, e quanto à suspensão dos direitos políticos? O decreto não fala, Constituição tampouco, aplica-se a lei de ficha limpa, 8 anos e inelegível. Importante destaque ainda, súmula 703 do STF, que determina que a extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo por crime comum, obviamente, ou por crime de responsabilidade impróprio, aqueles previstos no artigo 1º do Decreto 201 de 67. E súmula 702 do STF, que diz: a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, como visto, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional Eleitoral. Bom, pessoal, examinamos, portanto, o processo de julgamento dos prefeitos, tanto no caso de crimes de responsabilidade, chamados de próprios, artigo 4º do Decreto 201 de 67, e nos crimes comuns e crimes de responsabilidade impróprios, que são aqueles definidos no artigo 1º do Decreto 201 de 67. Competência do Tribunal de Justiça ou dos tribunais de segunda instância, por exemplo, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional Eleitoral, quando não caracterizar infração comum de competência do Estado. Aqui, crime comum, incluídos os de responsabilidade impróprios e crime de responsabilidade chamados de próprios. Processo de julgamento do chefe do executivo em todas as esferas, federal, estadual, distrital e municipal. Encerramos. Abraço grande a todos. Bom estudo e sucesso sempre.